Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ao assunto dessa noite. O título da mensagem é Jovem, Namoro, Casamento e Família. Jovem, namoro, casamento e família. Nesse momento, vamos orar. Pedir que Deus fale com você, amém? Vamos pedir para que Deus fale conosco? Olha, não tem coisa melhor que a gente vir à casa de Deus e Deus trabalhar em alguma área em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe a leitura bíblica, que o Senhor abençoe a mensagem e que o Senhor use este servo, ó Pai. E que possa, ó Pai, essa igreja crescer dentro da Tua Palavra. Ajuda também, Senhor Deus, cada irmão aqui, Senhor Deus, na sua falha, na sua dificuldade, no seu pecado, a vencer, a buscar a santificação mais do que tudo em sua vida. No nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ver um jovem e uma jovem que se casaram. Aqueles que acharam, colocam-se em pé, fazendo favor. Na hora que todos ficarem em pé, eu vou entender que todos acharam o texto. Mateus 1, versículo 18. O texto da palavra diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Podeis sentar? Jovem, namoro, casamento e família. Essa palavra, nem todas as pessoas casam, sabia? Nós temos uma passagem bíblica em Mateus capítulo 19, versículo de 11 a 12, que fala que nem todo jovem vai casar. Às vezes, o ser humano é o seguinte: a pessoa está solteira, ele pergunta quando é que vai namorar. Aí quando está namorando, pergunta quando é que vai noivar. Aí quando está noivando, pergunta quando é que vai casar. Aí casou, pergunta quando é que vai vir o primeiro filho. Depois que veio o primeiro, pergunta quando vem o segundo. E depois, quando vem o terceiro, já fala: tá bom, né? E assim vai, né? Então, irmãos, eu sei que quando é para falar da vida dos outros,
Parece que todo mundo é doutor, PhD em falar da vida dos outros, dar conselho, né, mesmo, falar. Mas quando chega na minha vida, irmãos, aí eu não sou tão PhD assim mais. Eu não sou mais tão sabido, eu não sou um wise, né? Porque a gente vê que a gente erra. Ou, às vezes, melhor dizendo, a gente peca. Então, nós vamos tratar nesse assunto sobre namoro. E eu já vou te dizendo, não vou repetir nenhum assunto nos dias aqui, viu? Talvez se você está pensando em namorar, ou se você está namorando, se você está noivando, se você está casando, não fica com medo não, que amanhã eu não vou falar mais sobre isso, tá? Mas hoje eu vim trazer o que Deus colocou no meu coração para falar aos irmãos. Em primeiro lugar, nesta noite, nós vamos falar sobre o namoro cristão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7:1. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Esse texto é um texto muito importante para os jovens, porque hoje nós vemos muitas pessoas que às vezes não querem casar, mas são namoradeiras de primeira, não é mesmo? São pessoas que namoram aqui, namoram ali. Pois bem, para os solteiros, eis um princípio básico aqui. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Hoje as coisas andam tão difíceis, que pode se colocar perfeitamente aqui. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em homem. Não é mesmo? A coisa anda feia. Que a mulher não tocasse na mulher. Mas o princípio bíblico aqui vem falando, olha, namoro cristão. Primeira coisa que eu vou falar para os jovens nessa noite é: o namoro é um momento de muita conversa. Não é um momento de muito beijo. Não é um momento de muito toque. É um momento de você conversar. Eu só venho te falar uma coisa. Se você, meu jovem, não quer casar, então para que você está namorando? Para que você está namorando? Se você não quer casar. Se você às vezes olha e fala, eu não posso casar. Então, meu filho, evita isso. Pode parecer assim, que pastor quadrado, esse que tiraram lá de Catalão. Mas esse é um conselho bom para você, né? Nada impede de você orar para saber se aquele moço ou aquela moça é a pessoa certa para você. Tá bom? Mas se você não tem planos para casar, meu filho, vá servir a Deus, amém? Vai cuidar das coisas do Senhor. Temos muitas coisas a fazer. E eu te falo mais. Namoro é um tempo de muita conversa. Sabe por que hoje nós temos muitos divórcios? Porque na época do namoro não tinha conversa. Na época do namoro era só beija daqui, beija dali. E o jovem não conversava. Depois, quando casou, aí foi ver que não dava certo. E aí, segundo a Bíblia, é tarde. É tarde. Jovens, e olha, por incrível que pareça, eu estou escutando pouco amém nessa noite. Amém ou não, jovens? Amém. Ah, bom, eu acho que a coisa está pegando, né? Mas jovens, essa pregação, não estou falando assim que o esboço é de 1993, mas quando eu me converti era 1993, eu escutei essa pregação e eu não gostei dela. Naquela época eu pensei, esse pastor não sabe de nada. Só que hoje, meus queridos, né, hoje eu vejo tanto que aqueles conselhos eram sábios, né? Namoro é o momento de você conversar, é o momento de você ver os princípios bíblicos que aquela jovem tem para a vida dela. É um momento sério, um momento de muita oração.
Jovens, abram os olhos. Pais, ajude os seus filhos a abrir os olhos. Não deixe que eles cheguem perto do precipício para falar assim: pastor, e agora? Pois é, cadê o tempo de oração? Cadê o momento, né? Cadê a vigília? Jovem, aonde você estava na reunião dos jovens? Jovem, aonde você estava com a sua leitura bíblica? Se você está vacilando nisso, você não vai conseguir enxergar isso que eu falei para você nessa noite. Você vai falar assim: que coisa ultrapassada. Quando na verdade, nós vemos nesse texto aqui, ó, olha só, versículo 18 de Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, eles não tinham casado ainda. Essa palavra desposamento, que eu vou igualar a namoro cristão, né? Um namoro em que os jovens estão com um compromisso, estão com alvo de se casarem. Ou seja, eu vou te contar uma coisa: se José não estivesse bem perto de Deus, a coisa aqui nesse texto não ia ter o resultado que nós lemos. José não iria conseguir enxergar que Maria tinha se engravidado do Espírito Santo. Não é mesmo? Já pensou, Silvio? Você desposado com Maria, e de repente Maria: olha, Silvio, eu estou grávida do Espírito Santo. E aí? Dá para engolir isso daí? Dá? Você vai olhar, vai fechar um olho, coçar a orelha. Eu não sei não, viu? Não sei não, Espírito Santo. Mas José, ele foi um homem, e segundo esse texto aqui, é interessante o que ele fala de José. Deixa eu ver aqui se eu... tá. Versículo 19, olha só. Então José, seu marido, como era justo. Moças, se vocês acharem um homem justo, levanta a mão para o céu, amém? Você achou um tesouro. Moças, aliás, rapazes, se você achar uma moça justa, um rapaz justo, perdão, levanta a mão para o céu. Se as moças acharem um rapaz justo, se os rapazes acharem uma moça justa, né? E presta atenção, não estou falando uma moça com saia justa, não, tá? Estou falando de justiça, de santidade, viu? Não estou falando: pastor, bem que o senhor falou, eu tinha que achar uma moça justa, né? Não, veja bem o que eu estou falando, né? Um rapaz e uma moça justa. Ou seja, jovens, abram os olhos. O momento de namoro é o momento de oração. Para quê? Para que você possa chegar mais próximo de Deus. Para que você consiga, driblar os sentimentos do seu coração. Porque se você deixar os sentimentos domar seu coração, olha, a coisa está na sua cara e você não vê. A coisa errada está aí, aí você fala assim: não, mas ele é tão lindo. Você não vai conseguir nem sentir o cheiro do chulé do rapaz ou da moça. Né? Por quê? Porque está tomado de emoção. E jovem, quantos rapazes, quantas moças já foram tomados de emoções na época de namoro, e chegou o casamento, quebra a cara. Por quê? Porque não se aplicaram em oração. Ao contrário, José e Maria, eu vou te falar uma coisa, eles eram pessoas de oração. Já pensou? Gente, nós estamos, a nossa época que nós vivemos hoje, né? A mulher ficar grávida aí fora, por aí, é quase que normal, não é mesmo? É quase que normal. Engravidou, né? Não, mas naquela época, mulher que engravidasse era apedrejada. E Maria, ela falou assim: eis aqui a tua serva, faça de mim como o Senhor quiser. Parece palavras fáceis de dizer, mas não são não. Não são.
ela estava sabendo, ela estava consciente de que a vontade do Senhor era melhor, mesmo que as aparências talvez não fossem. Mas se era da vontade de Deus, então seja feita conforme a tua vontade. Então, o namoro cristão, nós vimos que o namoro cristão é um momento de muita conversa do rapaz com a moça. Também que você deve orar para que Deus abra os seus olhos, e também deve ser um momento de muita oração. Segundo lugar, nessa noite, o noivado cristão. Olha o versículo 18. Vamos lê-lo novamente. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha só, momento de noivado é um momento preparado para casar, para casamento. Ou seja, você conversou muito com aquele rapaz, você conversou muito com aquela moça, você pode falar assim, não, ó, eu sei que é de Deus. Então, vamos comprar os convites, vamos mandar fazer o convite, vamos chamar os padrinhos, vamos alugar uma casa, comprar uma casa, vamos, né, se vai ter festa, vamos ver o bolo, vamos ver, né, todas as coisas, tudo aquilo que é referente ao casamento. Por quê? Porque você já conversou com ele. Esse conselho que eu estou dando para você foi um conselho que eu não segui muito, não. Eu estive em Franca esse final de semana, o pastor me lembrou de algo. Falou assim, esse aí é o pastor Glauco que eu falei o outro dia. Aí sabe o que aconteceu com o pastor Glauco do outro dia? Quando eu ainda namorava, eu comprei uma casa. E quando eu cheguei para falar assim, então esse ano nós vamos casar, só que você sabe que eu tenho um chamado para ir para o ministério, não sabe? Aí a moça, eu sei, mas eu não quero ser esposa de pastor, não. Eu falei, quê? Eu não quero ser esposa de pastor, não. Mas agora, Maria, que você vai me dizer um negócio desse? E aí, irmãos, a coisa não ficou boa, não. Por quê? Porque você vai trabalhar com aquele turbilhão de emoções dentro do seu coração. E aí, se uma moça chega para você, ou o rapaz fala para você, se você está fazendo um seminário, e o rapaz que você gosta chega para você e fala assim, mas não é esse mesmo caminho que eu quero andar com você, não. E aí, meu amigo? Ou você vai se sujeitar à vontade dele, e vai casar, ou então você tem que ter muita convicção e falar assim, colega, então vamos acabar com o negócio agora. Mas é a casa. Compra outra depois, vende aí, vamos ver, e depois faz outra coisa. Por quê? Andarão dois juntos se não concordarem? Tem condição? Então, rapaz, se você é um homem de Deus, você tem que procurar uma mulher de Deus. Se você é uma moça de Deus, você tem que procurar um homem de Deus. Nada de ficar andando lá no mundo. Pastor, mas depois se converte. Então vai lá, então, quebrar a cara. Viu? Só se Deus tiver muita misericórdia. Mas assim mesmo, irmãos, vocês para que lutar contra um versículo bíblico que já está na palavra de Deus há quanto tempo? Não é mesmo? Alguém sabe de cor esse versículo que estou falando? Lá em 2 Coríntios 6,14? Então fique em pé, pastor. Fala para mim bem altão aí. Não vos ponhais em julgo desigual, porque comunhão há a luz com as trevas. Né? E eu acho que eu também esqueci, viu, pastor? Eu pensei que ia sair o versículo aqui e não saiu. Né? Pois bem, que comunhão tem luz com as trevas? Que tem Cristo com Belial? Sabe? Eu não estou falando, moça, que você não pode trazer ele para cá e ele vem para a igreja, ele se converte, é uma benção, aí você casa. Tudo bem. Estamos aí para evangelizar o mundo, né? Mas toma muito cuidado. Por quê? Para que isso não seja, meus queridos, não seja uma armadilha de Satanás. Porque na hora de namorar, é uma beleza. Olha,
Aqui tem ali o Alexandre e a Fernanda. Gente, mas que casalzinho muito bom. Não vejo eles brigando. Tá namorando. Não vejo briga. Concordo. Né? Eles já começaram a fazer comigo o curso de noivado e estão namorando. Então, eu falo mesmo, vamos fazer esse curso de noivado agora no namoro. Por quê? Porque se tiver que acabar, acaba logo. Né? Esse é um pastor que vocês gostariam de ter, né? Otimista, né? Mas tem que ser sincero, irmãos. Não fica brincando com o futuro, não. Sabe, você brinca com o futuro hoje, amanhã você está na lama. Amanhã você está no fundo do poço. Aliás, no porão do fundo do poço. Né? Aí você, ai pastor, eu não sei o que eu faço. Porque é o seguinte, irmãos, é uma triste realidade. Só se chama o pastor quando a casa já está na cinza. Nem é para apagar fogo, não. Já queimou tudo, sabe? Quase tem que ser como a fênix, ressurgir da cinza o negócio. Né? Mas, irmãos, é complicado. Sabe, nós temos que orar, buscar a presença de Deus. E a melhor coisa que você pode fazer é ainda no noivado. Então você está se preparando para casar, arrume a casa, arrume os convites. Ainda não se casaram, presta bem atenção nisso. Agora nós estamos noivados. Antes, eu nem olhar, agora eu já posso colocar a mão no joelho. Não, negativo. Para aí, ô sem vergonha. É assim que a moça tem que tratar. Para aí, vamos parar por aqui. Né? Noivado não é casamento. Vocês ainda são solteiros. Até que você chegue aqui na frente, o pastor Sival fala assim, deixa eu pegar um exemplo aqui. Alexandre, você aceita Fernanda como sua legítima esposa, promete amá-la, respeitá-la, né, e e na saúde, na doença, né, em todos os detalhes, até que a morte separe. Aí ele, sim, pastor, né? Aí de repente, Fernanda, você aceita Alexandre como seu legítimo esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e vai, até que a morte vos separe? Não, pronto, acabou. Tá apoiado, viu? Tudo bem, escolheu meio tarde, né? Vai ter que... Dava para economizar, né? Mas ainda dá para falar não, né? Biblicamente, você ainda pode subir com outro, se achar um outro aí, né? Porque depois de... Você vai que essa moça, né? Desiste, né? Então é complicado. Aí... Então, ainda dá para subir com outro aqui, sim, ótimo, vai ser bom demais. Né? Mas o noivado, irmãos, ainda não é o casamento. Então, toma muito cuidado, muito cuidado. Sabe, esses dias eu estava na padaria com o irmão, e o rapaz chegou para mim e falou assim, as mulheres de hoje não prestam nada, e não sei o quê, e descendo a ripa nas mulheres. Aí, de repente, virou e falou assim, não é mesmo? Aí eu falei assim, não é não. Porque se as mulheres não prestam, é porque os homens não valem menos ainda. Aí, não, mas você está jogando contra o patrimônio. Que patrimônio, rapaz? Não tem patrimônio nesse mundo aí, não. Esse mundo não é de ninguém. Presta atenção no que você está falando. Né? E é verdade. Porque você está procurando pessoa no lugar errado. Aí não presta mesmo, não. Agora, se você dobrar seu joelho e pedir a Deus que Deus te mostre a vontade dEle, vai ser tudo diferente. Esse mês de maio, nós tivemos um encontro de senhoras em Catalão. Tivemos aproximadamente 140 senhoras lá. E aí eu fui dar palestra para as senhoras, sabe? Um pastor, eu fui corajoso, viu, pastor Silvão? Um pastor falando com quietude de mulher. Aí, estava falando com as mulheres casadas no período lá. E aí, logicamente, surgiu a pergunta, pastor, mulher pode trabalhar fora? Aí eu falei, opa. Aí eu falei, segura a pergunta aí, não é que eu estou fugindo dela não. Mas aí eu já vi aquele olhar das mulheres assim, vai, fala, cadê o porrete? Espera aí, vai, fala, né? E aí, eu falei, não, segura essa pergunta, porque é uma sequência lógica, eu vou abordar isso daí. E nós falamos, mas a questão, irmãos, é que o dia de hoje, as pessoas estão procurando respostas nos lugares errados.
Sabe qual foi a minha resposta na hora que chegou disso aí? Eu sei que as mulheres estão doidinhas aqui para saber qual foi a minha resposta. Vou falar para vocês. Eu falei assim, irmã, você tem Bíblia em casa? Tem, pastor. Vocês têm joelho também? Tem? Dobra, ajoelha e ora. Vocês vão saber qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Muito melhor que o pastor aqui na frente pegar e ficar falando, você deve fazer, que eu falei para ela, cada caso é um caso. Não é? A mulher de 8 anos de idade, ela tem algumas, como é que eu posso dizer? Algumas necessidades. 8 anos de idade, você já compra um fogão de 6 bocas para ela? Compra ou não compra? Nada, quer boneca, que mais? Quer brincar de casinha? Leva um pacote de bolacha. Não, mas pensa que é milionário, né? Então, por quê? Necessidades são outras. A mulher de 15 anos, outras necessidades. A mulher de 20 anos, outras necessidades. A mulher com filhos, outras necessidades. E a mulher, depois que os filhos estão todos educados, outras necessidades. Então, para cada época, e aí cabe você orar, minha irmã, você orar, meu irmão, né? Porque eu fui bem claro, eu falei assim, a responsabilidade de cuidar da casa é do homem, amém ou não? Tá meio fraco esse negócio. Eu tenho mulher trabalhando aí, né? tem mulher aí, né? Então, irmãos, irmãs, o noivado é tempo de discutir isso também. Também. Porque não adianta, de repente, de uma hora para outra, você falar assim, o pastor pregou lá na igreja que deve ser assim, então nós vamos fazer de uma hora para outra. Vai, dirige o carro a 150 por hora e mete o freio de uma vez para você ver o que acontece. O que acontece? Perigoso sair da pista, né? Perigoso bater, né? Então não é assim. As coisas têm que ser pensado, amém? Tem que ser orado, com muito perto de Deus. Terceiro lugar nessa noite. Cadê? Deixa eu ver a hora. Ainda tem muito tempo. Não. Vamos lá. O pastor falou que eu tenho até meia-noite, então... Irmãos, em primeiro lugar nós vimos o namoro cristão. Em segundo lugar, o noivado cristão. E em terceiro lugar, o casamento cristão. Adultos, vocês pensaram que ia ficar fora, né? A conferência era de jovem. Então agora segura, aperta o cinto aí, irmãos, né? Casamento cristão. Olha o versículo. Versículo 24 e 25 de Mateus 1. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebera a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Irmãos, José recebeu Maria como sua legítima esposa. Sabe que eu sou um jovem casado, né? Ainda não tenho filhos, tenho 33 anos, a idade de Jesus, sou um jovem casado, amém ou não? Né? Pelo menos se eu não sou jovem, minha esposa é jovem, ainda não chegou nas casas dos 30, né? Então metade do casal é jovem, né? Mas o fato é, irmãos, que quando nós casamos, nós ainda também podemos servir a Deus, amém? Às vezes muitas pessoas casam e aí a vida vai para o buraco, né? Pensa assim, agora casei, agora eu não sou pastor, eu não tenho que fazer nada. Muito pelo contrário, aí que você pode servir a Deus ainda mais, na sua vida, no seu casamento. Eu não estou dizendo que casamento cristão não existe problemas. Existe problemas, viu? Se você pensa, quando eu casar, então meus problemas acabarão. Continua pensando desse jeito, viu? Continua pensando desse jeito, que você vai casar. E aí depois você me conta, né, como é que é. Mas o fato é, jovens, ou os casados aqui, né, que problemas vêm, mas o casamento cristão, os problemas são enfrentados com Bíblia e oração, amém? Assim como o jovem no noivado, seus problemas serão enfrentados com Bíblia e oração. Assim o jovem namorando, com Bíblia e oração. O jovem solteiro, com Bíblia e oração. Não adianta você querer mudar a receita, que no final das contas não vai sair uma vida cristã
com produtividade. Então, olha só, José, ele obedecia a Deus. Já pensou o que é isso? Ele era um homem casado, ele era o sacerdote do seu lar, vamos dizer assim, ele era o sacerdote, ele guiava o seu lar. E olha, Mateus capítulo 2, versículo 13, olha o que o texto diz. Perdão, 12 não, é o 2, capítulo 2, versículo 13 e 15. Olha o versículo, dizendo: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Irmãos e irmãs que se casaram, irmãos, você ainda deve obedecer à palavra de Deus. Você ainda não está imune contra os ataques de Satanás. Sabe o que Satanás está querendo fazer com a sua vida? Primeira coisa que ele quer fazer é tirar a paz do seu lar. Tirar a paz do seu lar. É a principal coisa que ele quer fazer. Para essas conferências, eu te digo, eu nunca fui atacado tanto no meu lar, nunca fui atacado tanto na igreja, nunca fui atacado tanto na faculdade. Está aí a Fernanda, minha colega de classe, né, que acompanha as coisas, sabe que as coisas são feitas para atacar diretamente a gente, tirar a nossa paz, né, tirar a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus, não é mesmo? Que é uma das coisas que alguém tirar a sua paz, alguém pisar no seu calo, não é mesmo? É bom quando alguém pisa no seu calo? De jeito nenhum. É uma das piores coisas que pode acontecer, é alguém pisar no seu calo. Por quê? Porque dói. E quando eu falo calo de estado da alma, é pior ainda. Por quê? Porque você tem que aprender a perdoar, porque você tem que aprender a relevar, você tem que ter sabedoria de Deus para levar a coisa do jeito que Deus se agradará disso. Irmãos, texto, José, ele obedecia. E não foi fácil para José obedecer. Olha só, José, eu acho que José, ele era um homem abençoado por Deus, né? Porque só fala que ele estava dormindo, e aí Deus falava com ele, né? Muito crente podia ser assim, porque quando ele dormisse no culto, Deus falava com ele, e ele ia acordar e ia fazer alguma coisa, não é mesmo? Né? Então, mas José dormia, e no versículo 13, Deus falou com ele: olha, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque a coisa vai ficar feia. Quantas vezes a Bíblia diz para você: faça isso, faça aquilo, porque senão a coisa vai ficar feia. E aí a gente começa assim: mas será que vai ficar feia mesmo? Isso acontece com o outro, comigo não acontece não. Acontece sim, meu irmão, minha irmã. E olha só o versículo 14: e levantando-se, tomou o menino e sua mãe. Qual horário? De noite. Irmãos, de noite. Não é igual aqui que a gente sai na rua ali, tem poste com luz acesa, né? Não é assim. Tem tudo asfaltado, tudo gostoso de andar, não é mesmo? Polícia andando para lá e para cá, né? Ou seja, você está dentro do seu carro, você está com frio, você liga o aquecedor, você está com calor, liga o ar-condicionado, né? Ou então você, igual eu e a Daniela, né? Está com calor, abre o vidro do Fusca, né? E está com frio, põe blusa, né? Mas eu acredito que era mais ou menos por aí, porque se ele estivesse de conforto, era um jumentinho, não é mesmo? Se tivesse de conforto. E se tivesse frio, não tinha muita coisa para se fazer. Então, José,
ele simplesmente obedeceu na hora. Homens casados, mulheres casadas, aprenda a obedecer a palavra de Deus na hora. Na hora. Não deixe a coisa ficar feia. Já pensou se José falasse assim, mas será que vai matar mesmo? Não, eu vou esperar um pouquinho para ver. Será que dava tempo de escapar? Será que nós teríamos hoje o nosso Salvador? Talvez você pense assim, minha vida só vai influenciar só eu. Não, olha a vida de José, o influenciou até aqui no TBM. Uma consequência, uma decisão correta que ele teve lá há 2000 anos. Uma decisão correta de obedecer à voz de Deus, de não colocar o seu conforto, de obedecer na hora, ali, naquele momento. É para obedecer, senhor? Já. Não vou esperar a coisa ver como é que vai ser, não. Mas já, agora. Irmãos, uma família cristã tem problemas, não tem? Foi a primeira coisa que eu falei. Mas sabe qual que é o bom da família cristã? Deus resolve os problemas, amém? Porque Deus mandou ele lá para o Egito, porque Herodes queria matar o menino, não é mesmo? Vai para lá e fica lá. José não ficou pensando assim, ele quer sangue? Então eu vou dar sangue para ele, então. Eu vou resolver, eu vou fazer uma emboscada, eu vou pegar Herodes, eu vou matar ele. Não, ele só obedeceu a palavra de Deus. Ele não ficou preocupado em fazer justiça com as próprias mãos, ele não ficou preocupado em resolver os problemas do seu modo, mas ele confiou na palavra de Deus para resolver os seus problemas. E você, meu irmão, você pode resolver os problemas da sua vida hoje com a palavra de Deus. Mas para isso você tem que confiar. Se José não tivesse confiado na palavra de Deus, talvez não tinha Salvador hoje. Olha o versículo 19 e 20 do capítulo 2. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho. Mas esse José gostava de dormir, hein? Parece que a profissão dele era dormir, mas não era não. Mas vamos lá. Eis que Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Quem matou Herodes? Quem matou Herodes? Quem matou Herodes? Deus. Deus resolveu o problema. Deus resolveu a situação. Então, meus irmãos, você está com problema hoje à noite aqui? Coloca na mão de Deus. Amém? Coloque seus problemas na mão de Deus. E Deus vai resolver os seus problemas. E em quarto e último lugar, nós vimos em primeiro lugar o namoro cristão. Em segundo, o noivado cristão. Em terceiro, o casamento cristão. E em quarto, o divórcio cristão. Creia, tem isso? Peguei alguns. Tem não, viu, irmãos? Sai fora, senão o pastor já estava levantando ali. Não, irmãos. A família cristã, amém? A família cristã, sim. Nós temos a família cristã. Um casamento cristão, irmãos, Você casa, marido, o rapaz, meus irmãos estão rindo ali, uma coisa é séria, irmãos, Púlpito é uma coisa séria. Mas era só para ver, tive essa ideia agora, nem tinha colocado no esboço, não. Mas, irmãos, olha só. A família cristã. Por que família? O homem e a mulher se casam, não é mesmo? Para quê? Formar uma família. E essa família também tem que ser uma família cristã. Olha, para uma família ser cristã, irmãos, ela tem que ter Cristo no centro. Todas as nossas atitudes têm que ser pautadas com pensamento em Cristo. Senão não é uma família cristã. Pode ser a grande família da televisão, que daquilo lá de família não está virando nada. Que lá está mais para outro nome. Mas, irmãos, família cristã
é algo que eu vou te falar assim, ó, se fosse colocar a definição de família cristã, eu vou te falar assim, é um pedacinho do céu aqui na terra. É um pedacinho do céu aqui na terra. Como está o seu lar hoje? Hein? Você está tendo um pedacinho do céu aqui na terra? Não é fácil. Como eu disse, casamento cristão tem problemas. Família cristã também tem problemas. Mas os nossos problemas são colocados aos pés de Cristo. Olha só o versículo 11 do capítulo 2 de Mateus. Mateus capítulo 2, versículo 11, fala assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha, eu vou te falar uma coisa. O maior tesouro dessa família não era o ouro, incenso ou mirra, mas era a presença do Salvador lá no meio deles, amém? Né? A presença do Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, lá no meio deles. E olha, a sua família hoje pode ter a presença do Filho de Deus, desde que você abra a sua palavra, leia, guarde no seu coração, desde que você procure trazer a vontade de Deus para dentro do seu lar. E olha, irmãos, além da leitura bíblica, é muita oração, para que isso de fato aconteça. Porque a nossa tendência natural, alguém já andou com um carro desalinhado? Já tentou? Como é que é um carro desalinhado? Você está na rodovia, aí você está segurando o volante. Aí você solta o volante, o que o carro desalinhado faz? Puxa, ou para a direita, ou para a esquerda. Não é mesmo? Nós somos pecadores. Nós somos desalinhados por natureza. Somente quando nós pedimos para que Jesus Cristo segure o volante da nossa vida, é que a gente consegue ficar firme na estrada. Quando você esquece de orar, de ler a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo solta o volante da sua vida. Por quê? Porque você quer guiar. Só que o problema maior é que você não é habilitado para dirigir a sua vida. E aí, meu amigo, o poste é certo, o abismo é certo, o problema é certo. Por quê? Porque falta em você a habilidade para conduzir a sua vida. E não importa se você é um jovem solteiro, ou se você é um jovem namorando, ou se você é um jovem noivando, casado, já com família, o que importa é quem está guiando a sua vida. Quem está guiando a sua vida? Se for Jesus, amém. Se não for, misericórdia. Essa é a palavra certa. Essa família recebeu muitas dádivas. Por quê? Porque estava no centro da vontade de Deus. Foi fácil para José e Maria ter a vontade de Deus na vida deles? Maria quase foi apedrejada. José ficou com a pulga atrás da orelha. Ih, será que essa gravidez é do Espírito Santo mesmo? Pastor, como é que o senhor está falando? O anjo teve que aparecer para ele de novo em sonho. Se José gostava de dormir, hein? Esse era discípulo. Mas, né? Ele estava dormindo e o anjo falou com ele, não temas receber Maria por esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. E ele, como era um homem justo, prontamente ele atendeu o desejo de Deus. E aí, meus irmãos, principalmente, versículo 9 e 10, vamos ler o último texto dessa noite. Mateus 2, 9 e 10, fala assim, E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. José e Maria era uma família que trazia alegria à vida dos outros, amém? Algumas vezes eu acompanho algumas mensagens daqui,
né, pelo site da TBM, e eu estive escutando, acho que foi a mensagem do pastor Silval, quando foi a despedida do pastor Rômulo, em que a igreja sentiria muita saudade deles. E estive pensando, quando fazendo a mensagem, chegou nesse ponto, eu pensei assim, poxa, que família que traz uma alegria, não é mesmo? Na vida dos irmãos. Mas só pode ser essa família porque Jesus está no meio deles. E aí, meus irmãos, a sua família também pode ser no TBM, uma família que traz alegrias, não somente para a sua casa, mas para a casa dos outros. Por quê? Porque vocês têm o menino Jesus no meio deles. Uma família abençoada é uma família que, além de receber as dádivas, também dá alegria às outras pessoas. Concluindo, jovem, como é que está a sua vida? Está confiando em você? Você tem orado por um marido? Por uma esposa? Você tem dedicado a sua vida a servir a Deus? Talvez você tenha outro dom? Pois bem, Jesus também precisa reinar na sua vida, amém? Convido o pastor Silval, vamos baixar nossas cabeças, oremos.